Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Vamos ler Provérbios capítulo 20, verso 6. Nós sabemos que muita gente não pôde vir hoje à igreja porque não tomou banho. Isso é normal, irmão. Não vou não tomei banho. Vocês que vieram porque tomaram banho. Eu vou porque banhei. Provérbios 26, 20, verso 6. Nós vamos estudar hoje sobre o princípio da lealdade. Diz assim o verso 6. Eu vou ler, depois a igreja repete o mesmo versículo. Hoje não tem, né? Hoje não tem. Diz assim na minha versão, revista e corrigida: cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Amém. Deus nos achou, né, irmãos? Diga amém. Fui achado de Deus. Toma o seu lugar. Está conosco o setor 1, pastor Elmar ali, coordenador do setor. Os irmãos do setor 1, faça assim com as suas mãos. Muita gente, Deus abençoe vocês. Lá no Jardim Roriz também está faltando água? Tá também? Meu Deus. Esperamos que seja para melhoria, né? Arapuanga, os Buritis, né? Que é o setor residencial leste. Mas meia-noite vai chegar. Está previsto, né? Meus irmãos, o que é lealdade? Lealdade é um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável. Você é confiável? E manter sua retidão moral, honestidade e honrar compromissos. Nós estamos vivendo uma sociedade que não honra os compromissos, mesmo colocado no papel. Contrato de prestação de serviço, tudo. Mesmo documentado, as pessoas não honram seus compromissos. Antigamente, os negócios eram feitos no bigode, né, irmão Joaquim? Fazia o negócio no bigode. Falava, podia. E aí eu lembro de um irmão que disse que ele comprou um carro de boca. E quando foi à noite, o cidadão disse: à noite, 6 horas, eu vou lá na sua casa, vou entregar o carro, vou receber o dinheiro. Quando ele chegou lá, ele disse: desistir do negócio. Ele: aqui não tem desistência não. Ou você compra o carro, ou você muda da cidade. E amanhã nós vamos publicar o seu nome, que você é uma pessoa desleal, sem compromisso. E ele disse: pastor Laerte, tive que comprar o carro. Tive que ficar com o carro. Quando nós, irmão, vamos ser consagrados, a gente assina um termo de compromisso. Meu Deus, se a gente lembrasse do termo de compromisso, quando a gente forma, a gente faz um juramento. Se a gente lembrasse do juramento, então lealdade é isso, é honestidade, é retidão, fidelidade. O texto que nós lemos fala de fidelidade. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Fiel, fidedigno. Então, lealdade é uma característica que precisamos ter na igreja, no trabalho, na escola ou na família. Todos nós passamos por momentos difíceis, e são nesses momentos que a lealdade é provada. A lealdade é provada num momento difícil. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos ser leais
a fé que nós professamos, a liderança que Deus colocou sobre nós, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja na família. Eu vim de uma instituição e eu vim de um serviço público onde as pessoas costumam falar mal dele. E eu não deixava, pastor Elmar, ninguém falar do serviço público, da minha instituição. Porque há uma tendência, irmão, generalizada de nós falarmos mal da instituição. A gente acha que a do outro é melhor, mas a gente vai descobrir que às vezes não é. Então, lealdade, ela tem dois lados, segundo Romanos 3:3. A lealdade por parte de Deus é inegável. Não tem aquele corinho que a gente fala assim, que Deus é fiel a mim? Não. Esse corinho é a maior mentira que tem. Deus não é fiel a você, Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. É por isso que muitas das vezes, uma pessoa em pecado faz coisas, como diz uma irmã, né, que Deus usa até o diabo para abençoar o justo. Aí você diz, mas fulano está em pecado, como Deus usa ele? Porque Deus é fiel à palavra. Se Deus fosse fiel a ele, não ia usá-lo, porque ele é infiel. Então a lealdade por parte de Deus é inegável. Por mais que sejamos infiel, ele permanece fiel. E esse texto aqui, paulino, para o pastor da igreja de Éfeso, não é que a gente tem que ser infiel, é que nós precisamos ser fiel. Porém, há uma mão dupla na lealdade de um para o outro. Você é fiel com a pessoa que é fiel para com você? Não, irmão. Isso aqui é uma mão dupla. A lealdade caminha de mãos dadas com a honra e a Bíblia. Então a Bíblia nos ensina a honrar aqueles que estão acima de nós, no mesmo nível que nós, e também aqueles que estão abaixo de nós. E é isso que Paulo ensina. Paulo ensinando para a igreja de Éfeso, através do apóstolo, do presbítero Timóteo, ele diz assim, as mais velhas tu trata como mãe, as da tua idade tu trata como se fosse tua irmã. Olha a orientação paulina, para tratar as pessoas na igreja. Então, meus queridos irmãos, muitas das vezes nós queremos que Deus seja leal, e Ele o é, que Ele seja fiel, e Ele o é, mas nós não somos fiéis. Nós não somos fiéis. Então nós precisamos rever aonde nós estamos deixando de ser fiel. Ah, pastor, mas eu só não sou fiel nisso. Ah, eu só não sou fiel naquilo. E nós precisamos ser fiéis em todas as áreas. Estávamos estudando na escola dominical as parábolas de Jesus. E nas parábolas de Jesus, nós víamos, irmão, muitos que diziam que eram fiéis, mas eram infiéis, como os fariseus, os escribas, os grupos religiosos, zelotes, herodianos na época de Jesus. E Jesus disse uma coisa, olha, se a justiça de vocês, dizendo aos apóstolos, aos discípulos, não exceder a dos fariseus, você não vai entrar no reino de Deus. Olha, irmão, o fariseu jejua 2 vezes por semana, você jejua quanto? O fariseu dizimava até das plantas medicinais. O fariseu orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora ao dia? O fariseu lia a Bíblia todo dia. Você lê a Bíblia todo dia? E Jesus disse, a vossa justiça não exceder a dos fariseus. A gente não consegue fazer nem o que o fariseu falava, nem o que ele fazia. Quanto mais exceder. Exceder é o quê? É passar, é mais. Então Deus conta com a nossa lealdade. Até o fim. Já que você disse sim, vá até o fim. Qual é o fim? Ou a sua morte, ou o arrebatamento da igreja. Meus irmãos, a igreja na Europa, nos Estados Unidos, não estão mais esperando Jesus, não.
E daqui uns dias vamos ser nós. Tem muita gente assim, Jesus está demorando, não vou esperar não. E a gente diz isso não é verbalizando, a gente diz isso com os nossos atos, é no dia a dia. Então precisamos ser leais. Lealdade é um princípio que tem que ser observado. Lá na Igreja Católica, eles dizem de nós, os crentes são leais, lá não precisa fazer festinha para manter a igreja. Eles dizimam, eles ofertam. Eles dizem, eles congregam. Eles não vêm só no domingo, não. Mas quando nós tivemos acesso aos bens de consumo, quando nós começamos a passar nos concursos públicos, a gente quer fazer igual o católico fazia antigamente, porque agora eles estão indo na missa. Irmão, eles têm algumas atividades muito melhor que nós. Por exemplo, na área de família. Área de família, divorciou, nunca mais participa da Eucaristia. Nunca mais participa da Eucaristia. Aqui não. Ai, pastor, mas você concorda? Irmão, em parte eu concordo. Se não tiver nas cláusulas que a Bíblia prevê, eu concordo. Tem muitas áreas que eles são mais rigorosos do que a gente. Nós queremos adaptar a igreja à cultura. É por isso que nós temos aí o neopentecostalismo colocando elementos do espiritismo, tanto do alto quanto do baixo espiritismo. Então precisamos ser leais. E leais, irmão, não é só para cima, não, é para baixo também. Quando a gente vê alguém passando necessidade e a gente fecha os olhos, nós não estamos sendo leal, porque Jesus falou para a gente cuidar daqueles que são menos desfavorecidos do que nós. E aí a gente faz isso, ó. A gente não cuida. Então a gente precisa ser mais leais ao Senhor. Em segundo lugar, nós colocamos aqui alguns estágios da deslealdade. São coisas que acontecem. E acontece todo dia. Por isso, como diz o pastor Cidelcino, tantas igrejas. Tem igreja do gosto do freguês. E aí tem, primeiro estágio da deslealdade, espírito independente. Eu congrego nessa igreja, mas quem manda no meu ministério sou eu. Eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, não dou satisfação ao pastor. Você conhece alguém assim? É aquela pessoa, o líder, que faz o que quer e não segue as instruções do líder ou do pastor. Num departamento, um líder de departamento, tem sempre alguns que dizem assim, não, nós não vamos fazer isso não, vamos fazer diferente. Outra coisa, e o que nós temos de gente de espírito independente, irmão, tem gente que sai para pregar e mente e diz assim, o pastor Laerte mandou um abraço, eu não sei nem onde a pessoa está. Pastor Laerte mandou a paz do Senhor. Espírito independente, irmão, gera muita mentira. Porque se o pregador que está lá na igreja e fala assim, o pastor Laerte, sabe que você está aqui? Não, eu vim por conta própria. Eita. Ai, pastor, mas eu não concordo, irmão. Quando nós fizemos o estatuto da igreja, nós perguntamos para você, você concorda que quando você for pregar fora, você tem que dar satisfação ao pastor? Nós colocamos no estatuto assim? Não. Mas a gente quer fazer isso. A gente é dono da situação. Eu vou adorar a Deus. Para que o pastor tem que saber? Eu vou sacrificar. Sacrifica, mas não obedece. E qual é o mais importante? É o sacrifício ou a obediência? Irmão, Abel sacrificava também. E Deus aceitou o sacrifício de Abel? Ofertava. Qual é o sacrifício que nós oferecemos hoje? Sacrifício de louvor.
vem para a igreja sem tomar banho porque não tem água. Sacrifício de louvor, adoração. E a gente, ó, irmão, pegue os crentes de hoje e enquadre os crentes no judaísmo do segundo templo. Que judaísmo é esse, pastor? O judaísmo de 520 até 70. O judaísmo do segundo templo. E lá em Malaquias, né, tinha um animal no rebanho que ia morrer, eles levavam para a oferta. E o sacerdote olha, não podia oferecer animal que tivesse doente. Tinha prescrição na lei de que forma você tinha que apresentar o animal para o sacrifício. E para o sacerdote receber esse animal lá, ele também recebia o dele. E caminhava, né? Está tudo bem. Estava sacrificando. Nós aprendemos na escola bíblica dominical que naquela época tinha pelo menos 3 formas de dízimo. Eles entregavam um, mas não entregavam o outro. Então, espírito independente. O que nós temos de pessoas de espírito independente? Hoje eu vi um videozinho de uma mulher falando assim, assim Lutero não concordou com a igreja católica, abriu a igreja protestante. Aí Calvino não concordou com a igreja tal, abriu a igreja tal. E assim vem até nós. Segundo, ofensas não resolvidas. Observe pessoas que foram machucadas por algum acontecimento da igreja. Se ela não resolver o problema e forem curadas, abrirão a porta da traição. Briga com o irmão aqui, vai para outra igreja. Chega lá, briga com outra pessoa, vai ficar mudando de igreja. Sabe por quê, irmão? A gente pensa que o tempo apaga pecado. Quantas pessoas que saíram daqui magoadas? Quantas pessoas aqui que chegaram magoadas, que precisam ser curadas? Precisa ser curada, irmão. Ofensa precisa ser tratada. E perdão deve prevalecer em todas as circunstâncias. Não está resolvido. E não está resolvido, não. A gente diz que está resolvido, mas não está resolvido, não. Sabe que nós aprendemos o que é perdão? Quantas das vezes os nossos professores de escola dominical nos ensinaram que perdão é esquecimento, é esquecer. O que é perdão? É esquecer. Perdão é esquecer, irmão? Não é. O que é perdão então, pastor? É você ver a pessoa, você não cobrar mais ela por aquela ofensa. Isso é perdão. E aí a gente que acha que a gente mudando de igreja, a gente muda de igreja, mas não muda de reino. Não. Outro estágio da deslealdade, críticos. O espírito crítico é desleal, porque geralmente se manifesta para com a pessoa que não pode fazer nada a respeito daquela situação. Então, hoje nós somos instruídos a criticar tudo. Tudo. Se é bom ou se é ruim. Aí a gente fala assim, não, mas a crítica é construtiva. Toda crítica, você vai perguntar, irmão, você está criticando de forma construtiva ou destrutiva? Pastor, de forma construtiva. Você vai falar de forma destrutiva mesmo. É para destruir. Ninguém fala isso. Então, meus queridos irmãos, a gente precisa trabalhar essa questão. E a gente vê essas situações. A gente vê deslealdade uns para com os outros em relação a Deus. Os compromissos que nós fizemos com o Senhor. A gente esquece. E assim, irmão, a gente só quer renovar os compromissos quando a gente está numa situação adversa. Quando você está num estado terminado, você pede cura que você vai trabalhar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer, agora eu vou fazer. Não. Quando você está num problema. É assim, eu sempre falo, a pessoa desvia, faz a dívida lá, na hora de pagar a conta chama a gente. Chama ou não chama? O filho chama, o desviado chama, a gente mesmo não. A gente fala assim, vamos orar pelo meu filho está desviado, meu filho não quer mais nada com Jesus.
A gente chama. Na hora que ele estava se desviando, ninguém falou assim: gente, visite meu filho. Meu filho não quer vir mais para a igreja. Meu filho não está congregando mais. Meu filho está assim, está assado. A gente fica caladinho. E aí, quando acontece alguma situação adversa, a gente corre para a igreja para pedir a misericórdia do Senhor. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos desenvolver uma cultura de lealdade. Um dirigente de congregação veio falar comigo para consagrar uma irmã missionária. Eu falei, não consagra não, ela é desleal. Como assim, pastor? Um dia desse ela estava falando de sair do ministério. Você vai consagrar uma pessoa que fica falando que vai sair do ministério? Não. E tem um detalhe. Todos vocês assinaram um termo que foram consagrados, assinaram um termo de compromisso. Depois da consagração tinha que ficar 2 anos aqui. Muitos nem obedecem, vão embora. E se a gente colocar igual eu coloquei um presbítero, ele saiu daqui, eu dei a carta de diácono. Pensa num homem bravo. Eu sou presbítero. Falei, não. Você é diácono. Você estava no estado probatório, você não passou no teste, não. Quando eu chegar lá, vou contar a história para o seu pastor. Falei, conte, manda ele me ligar. Peça para ele me ligar. Saiu daqui e não foi nunca mais consagrado a presbítero. Porque tem gente, irmão, que vem aqui esquentar a carteira. Sabe quando você fazia um curso e queria esquentar a carteira? Eu vou entrar nessa empresa aqui só para esquentar a carteira? Tem gente que vem para a videira para esquentar a carteira. De pastor. Aí eles vão para as congregações. Aí chega lá um santo. Daqui a pouco começa a dar B.O. Por quê? São acostumados com a cultura da deslealdade. Nós temos que fazer o contrário, nós temos que desenvolver uma cultura de lealdade. Sendo transparente com a nossa liderança, sobre sua dificuldade, seja na área moral, familiar, vida financeira, profissional. Seja transparente a respeito de sua vida espiritual, suas dificuldades dentro da igreja. Isso é desenvolver a cultura de lealdade. Não guarde mágoas. Tem gente aqui dentro da igreja, irmão, tomando ceia magoado com o irmão. Paulo falou de 3 estágios de quem toma ceia magoado com o irmão. Dorme, doente e a morte propriamente dita. Está tomando ceia. Eu já perdoei. Já nada. Quando você vê a pessoa, você lembra. Fulano me magoou. Fulano fez isso comigo. Quando tem a cobrança, não teve o perdão. Foi isso que Deus fez conosco, irmão. Ele pagou o preço. Ele carregou a cruz que era nossa. Ele morreu pelo nosso pecado. Então, não guarde mágoas. Se você guardar mágoa, você vai desenvolver câncer. A ciência prova isso. Imagine você servindo ao Senhor, conhece a Bíblia, conhece Jesus, tem um Espírito Santo, e você fica com esse espírito amargurado. E o escritor dos Hebreus diz que nenhuma raiz de amargura vos prive da graça de Deus. Pastor, já passou. Passou não, porque toda vez que você vê a pessoa, você cobra. E o perdão é isso, é você ver a pessoa que te magoou e não cobrá-la mais por aquilo. Outra coisa, para desenvolver a cultura de lealdade, não segure uma informação que comprometa a igreja ou sua liderança. Ou seja, você tem uma informação, aí você diz assim, não quero me envolver, não vou contar para ninguém. Deus te entrega algo, e você diz, não vou contar, 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 até que Deus te cobra. Aí você diz, vou contar, vou contar, vou contar. Você conhece alguém que engole profecia? Você conhece alguém que Deus mostra as coisas e ele não conta? Eu conheço um monte de gente. Pastor, eu tive medo. Você não está nem na época de perseguição para ter medo.
Mas a gente fica em dúvida se é Deus ou não. Não participe de conversa que há maledicência e murmuração. Não se reúna para falar mal da igreja. Não se reúna para falar mal da liderança da igreja. Porque quem escolheu a liderança da igreja foi Deus. Você pode nem concordar. E eu concordo com você, de você não concordar. Eu não concordo com Deus de ter colocado fulano, de ter colocado Beltrano. Eu não concordo. Onde é que Deus estava com a cabeça? Não é, irmão? Deus pode estar maluco. Olha o que ele mandou aqui para nos pastorear. E eu falo que toda igreja merece o pastor que tem. Então não participe de conversa. Não traga maldição para sua casa. Muitas das vezes as portas são fechadas porque você reúne. Quando você reúne, seus filhos estão lá. Seus filhos ouvem a conversa. Aí quando seus filhos crescem, eu não vou na igreja não. Manhinha falava que o pastor é ladrão. Manhinha falava que o pastor pegava dinheiro da igreja. Pai dizia que o pastor é um pilantra, é isso e aquilo. Esse menino vai querer ser crente? Vai não, irmão. Ele já fica procurando. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Tem gente aqui dentro da igreja que fica procurando motivo para desviar. Se você não evangeliza, não desevangelize. Se você não dá bom exemplo, não dê mau exemplo. Então não participe de conversas. Murmurando, murmurando, murmurando. Murmura de tudo e de todos. Quinto, não permita que o seu coração seja ingrato. Meu Deus. Coração ingrato por tudo de bom que você recebeu de seus líderes e de sua igreja. Não cuspa no prato que você comeu. Mas como tem gente ingrata, né? Você pega o camarada, pastor Elmar, está lá no mundo das drogas, você ganha ele para Jesus, você batiza, faz o casamento, apresenta os filhos, na primeira oportunidade, rebelião. Na primeira, ensina. Não sabia nem como era o nome dos 4 evangelhos, sai daqui, doutor em teologia, até medindo força com o líder. Então não permita que o seu coração seja ingrato. E a gente, muitas das vezes, a gente permite. Como na reunião de obreiro, vocês viram a ingratidão. Vocês viram, quem estava na reunião viu a ingratidão. Mas eu disse para minha esposa, isso não me afeta em nada, irmão, uma pessoa ser ingrata comigo. Nós formamos obreiro para nós e para outros lugares. Quando aprende um pouquinho, aí um pastor recebe o convite. Como disse um pastor, disse, pastor, a Madureira me chamou, me paga 3.000. Falei, arruma uma vaguinha para mim. Aí você vai pagar 3.000 por discípulo, quanto é que vai pagar para o professor? Eu fiquei interessado, irmão, se é dinheiro. É assim que as pessoas perguntam, ai pastor, acabou meu tempo. Mas não faz o que deveria fazer, é desleal para com as suas funções eclesiásticas, ministeriais, e diz que acabou o tempo. Porque, irmão, quem trabalha na obra, trabalha em qualquer lugar. Trabalha em qualquer lugar. Mas vocês não lembram quando o pastor ia mandar a gente visitar uma congregação? Ele dava dinheiro, pastor, para gasolina? Ele dava dinheiro para gasolina, não. Sabe o que ele falava? Vamos queimar a gasolina para Jesus. Hoje a gente dá dinheiro para gasolina, às vezes para o lanche. E mesmo assim, tem gente que fica se escondendo. Porque a gente poderia ter a desculpa. Ai, pastor, eu não vou porque eu não tenho dinheiro para botar gasolina. Os tempos são outros. Melhoramos, avançamos nessa área. Avançamos nessa área.
Quando você vai lá e abastece seu carro, pega a notinha, a tesouraria não paga? E muitas das vezes o camarada nem é dizimista. Ele nem é dizimista, mas se ele for numa congregação, ele pega a notinha e diz, não, tem que pagar. Mas para trazer nada, mas para levar a oportunidade que der. Então, vamos ser gratos ao Senhor por tudo que nós recebemos. E olha, irmão, eu vou dizer para vocês precisam visitar outras igrejas para vocês verem o nível de teologia das outras igrejas. Porque é o seguinte, irmão, há uma farta pisa os favos de mel. Aí eu estava falando hoje com um pastor, que na época da manga eu passo com um carro em cima das mangas. Tem muita manga, mas quando é época do abacate, eu paro o carro e cato os abacates. Porque abacate tem pouco, agora manga tem muito. Você já teve um pomar de fruta que você tem muito, você nem liga. Aí quando você não tem, diz, eu queria pegar uma goiaba no pé, uma manga, mas você não tem. Mas quando você tem, você não está nem aí, porque há uma farta pesa os favos de mel. Dizer o quê? Eu não vou na escola dominical porque o professor, eu sei mais do que o professor. É isso que vai dizer? Não. Não. E qualquer professor aqui sempre tem algo para nos ensinar. Porque são professores que fazem pesquisa, que estudam a palavra de Deus. Então não permita que o seu coração seja ingrato. Eu trabalho muito isso na minha vida, eu não quero ser ingrato. Nós tivemos aqui muitos tesoureiros. A Josi, Diácono Paulo Miranda, a Gilma, agora a irmã Fátima. Pergunte o dia que eu fui na secretaria fazer vale. Eu vim aqui fazer um vale. Oi, pastor, você não precisa não? Você é rico? Não, eu preciso. Quando alguém da minha família passa necessidade, eu vou lá e faço a cesta básica. Você vem na igreja e pega a cesta básica aqui. E você acha que aqui é casa de mãe Joana. Eu tenho que ir lá na igreja pegar uma cesta básica. Você com dinheiro, você tem o dinheiro. Você tem o dinheiro para fazer. Falando nisso, nós vamos fazer hoje uma oferta especial com um irmão de uma congregação, que ele está perdendo os dois olhos. A visão dele está entrando assim, ele está perdendo os olhos. Se ele não fizer a cirurgia, vai ser cego. Jovem, 20 e poucos anos. Então a congregação dele está movendo uma campanha. A igreja sede já fez a oferta. A igreja sede já fez uma oferta. Mas você sabe que quanto custa uma cirurgia dessa? R$8.000 cada olho. Irmão, se fosse o seu filho, se fosse o seu parente, você ia ficar quieto? Que fique cego. Você ia mover céu e terra. É o que a dirigente da congregação está fazendo, movendo céu e terra para ajudar essa família a fazer a cirurgia. Crente, menino crente, não é aqueles que vêm na igreja. Lá no Itapuã, nós pagamos uma cirurgia caríssima para uma menina lá. Depois que ela começou a enxergar, ela desviou. Mas nós fizemos a cirurgia. Nós, que eu digo, a igreja, os que são dizimistas, os que não são dizimistas fizeram coisa nenhuma não, mas os que são dizimistas fizeram a cirurgia dela. Por quê? Porque foi o dinheiro da sede que foi para lá, para fazer a cirurgia. Vocês nem sabiam disso. Estou contando isso para você, porque esses casos são muitos. Quantas das vezes aqui, o nosso departamento de mulheres, a irmã Zélia, as outras irmãs fizeram campanha, oferta para a gente ajudar as pessoas. Então, vamos ser gratos, irmão. Como diz que a vida é uma roda gigante. Um dia você pode estar em cima, mas poderá ter um dia que você pode estar embaixo. Estar em cima é bom demais, né? Mas quando está embaixo... Eu conversando com uma pessoa, disse, pastor, já fui rico. Eu falei assim, eu conheço muita gente que foi rico e hoje está pobre.
Mas eu conheço também muita gente que era pobre e ficou rico. Porque nosso país dá essas oportunidades. E por fim, irmão, a lealdade tem uma recompensa. Mateus 25, 21. A lealdade agrada o coração de Deus. Dos irmãos que congregam aqui na sede, quantas das vezes eu recebi profecia aqui que Deus estava se agradando? Posso ser que tem algumas profecias que foram para me agradar, mas não, será que dessas tantas profecias não teve nenhuma que foi Deus que usou? Nós que somos pentecostais, que cremos no dom da profecia? Quantas das vezes eu fico triste porque tem hora que eu tenho que levar um puxavante de orelha, irmão. Mas Deus está dizendo que está se agradando. E aí eu estou crendo que estou fazendo certo. Estou fazendo o meu melhor. Então, a lealdade recebe de Deus uma graça para o crescimento. Se você quer crescer numa empresa, seja leal. Seja leal. Seja leal. Seja leal à sua denominação, desde que a sua denominação esteja mais perto da Bíblia. Porque perguntaram para mim, pastor, qual a igreja que eu tenho que congregar? Mais perto da minha casa ou mais perto da Bíblia? Falei, mais perto da Bíblia. Pode ser longe da sua casa, mas tem que ser mais perto da Bíblia. E como é que eu vou descobrir isso? Você vê nos costumes da igreja, você conhece a palavra, você lê a palavra, você vai ver. Se essa igreja está alicerçada na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, ou se está alicerçada na doutrina de homens, ou mesmo de demônios. Doutrina de demônios. Porque uma liderança que vai contra a sua liderança maior só pode ser doutrina de demônio. Quem inventou rebelião, irmão? O diabo. O diabo foi o primeiro rebelde. Quem vai investir num funcionário que murmura do emprego? Você vai investir? Não. Murmura do emprego, murmura do salário, murmura do chefe. E tem uns aí que oram assim, pastor, eu estou orando para Deus queimar meu patrão no fogo do inferno. E muitas das vezes Deus está usando o patrão. Eu lembro, irmão, não foi nesse púlpito, foi no Castelinho. Um obreiro que nós tínhamos lá, que na hora, sabe o que ele fazia? Ele ia no banheiro, ficava 1 hora lá no vaso sanitário, lendo a Bíblia. Contou isso na igreja como bênção. Quando terminou o culto, chamei ele no canto. Toma vergonha, seu ladrão. Você quer ler a Bíblia, você lê na hora da sua folga. Na hora do seu trabalho, pastor, Deus me deu uma estratégia. O que foi? Quando eu quero ler a Bíblia, eu vou para o banheiro. Levo a Bíblia e fico lá no vaso. Que evangelho medíocre. Que deslealdade, irmão, para com a empresa. Podia chegar no pagamento e dizer para o patrão, patrão, olha, toda vez que eu entrava no banheiro, ficava meia hora, 40 minutos, eu não ficava fazendo necessidade fisiológica, não. Ficava lendo a Bíblia, desconta isso do meu salário. Ele faz isso? Não faz. Então o que vai investir numa pessoa assim? Qual é o pastor que vai investir num obreiro infiel? O que nós aprendemos na parábola lá em Mateus 25? Se formos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. Irmão. Não entre numa empresa esperando que você vai ser o chefe. Não. Você vai crescer na empresa. Você vai crescer na empresa, você vai crescer com a empresa.
Alguém diz assim: pastor, esses irmãos, eu lembro dele quando era diácono da igreja, hoje são pastores. É claro, irmão, eles cresceram com a igreja, fizeram os cursos, se capacitaram para exercer o ministério. Você queria. Agora, tem gente que tem a chamada para isso e vai ficar isso o tempo todo. Mas escute, nós devemos fazer tudo com excelência. Lá no seu serviço, você tem que ser o melhor funcionário. Em casa, você tem que ser o melhor esposo, a mulher a melhor esposa, você é o melhor filho. Não, pastor, quando eu casar, eu mudo. Muda não. Não muda não. Então, se nós formos fiéis no pouco, nós seremos recompensados no muito. Mas o problema, irmão, é que nós somos desleal no pouco e também desleal no muito. E a gente precisa consertar isso, a gente precisa desenvolver uma cultura de lealdade. Relacionamento precisa ter lealdade. Marido para com a esposa, liderado para com o líder, líder para com o liderado também. Mas hoje nós estamos vivendo uma sociedade que a gente não pode falar a verdade para as pessoas. As pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade, pastor João. Muitas das vezes a gente fala uma coisa que é verdade. Eu sempre falo, nós somos líderes e somos amigos de muitos, mas o dia que você for líder, somente só o líder, a pessoa não vai querer mais você. É só você discordar de mim que eu não quero ser mais seu amigo. Não é não, pastora Cláudia? A pessoa ser um amigo ali, a partir do momento que você não faz isso, que isso não é bom, pronto. Está contra mim, está se levantando contra mim, não é mais meu amigo. Chegou o momento de eu sair mesmo, Deus já tinha falado comigo, o profeta falou comigo. Então, a lealdade traz crescimento em todas as áreas: finanças, família, ministério, etc. Nós precisamos ser leais. Agora, quando a gente se ensoberbece, diz: não, aqui não, meu pastor é Jesus Cristo. Um dirigente de congregação me ligou e disse que um irmão foi fazer um seminário lá em São Paulo. Quando voltou, falou para o pastor: olha, pastor, eu fui lá no seminário e o professor disse que a gente não precisa ir na igreja para tomar ceia, não, a gente toma ceia em casa mesmo. E o senhor não conta mais comigo na ceia, não. Eu vou comprar meu pão, meu vinho, vou cear. Vou fazer o rito aqui sozinho. Irmão. Então nós precisamos questionar a fonte das informações que nós estamos aprendendo, que nós estamos vendo. Nós precisamos defender a nossa instituição. Se a gente tiver dúvida, vamos buscar conselho. Como é que é isso? Vamos pedir orientação. Mas vamos ser fiéis. Aqui a palavra de hoje é o princípio da lealdade, mas pode ser o princípio da fidelidade, porque a fidelidade é um dos sinônimos de lealdade. Nós precisamos ser leais, porque Cristo, irmão, ele foi muito leal para conosco. Ele sofreu tudo que tinha que sofrer e sem murmurar. A gente não pode sofrer uma decepção que a gente murmura. A gente não pode sofrer nada. A gente faz o script quando tem alguma coisa errada, você diz: ô Senhor, isso aqui, Senhor.
E aí, Provérbio 16 diz assim, 16:1, do homem são as preparações do coração, mas a resposta vem do Senhor. Não é do pastor, não. É do Senhor. Você pode fazer os planos, você pode fazer a projeção e deve fazer, mas você vai orar para que Deus esteja nessa situação. Então, lealdade tem recompensa. O primeiro mandamento com promessa de lealdade diz respeito, dos filhos aos pais. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha aí, você sendo leal. Sendo leal ao seu pai e à sua mãe. Mesmo discordando de algumas atitudes. Tem filho que tem vergonha do pai e da mãe que tem. Ai, pastor, eu tenho vergonha do meu pai. Quantas mães de família lavando roupa, passando roupa, fazendo faxina, formou os filhos. Quando os filhos são formados, tem vergonha dos pais. Podia ter vergonha quando estava recebendo dinheiro para a faculdade. Ter vergonha de ser sustentado por uma lavadeira, uma passadeira, uma faxineira que formou o ingrato. Agora já sou de maior. Oh, Jesus, tem misericórdia dessa geração. Então, meus queridos irmãos, vamos ser fiéis ao Senhor, sabendo que a nossa fidelidade tem uma recompensa. O que adianta eu receber um dom do Senhor e ser fiel? Aliás, ser infiel para com um dom? Porque todos que estão aqui têm pelo menos um dom. Às vezes você nem pediu, Deus te deu o dom. E tem muitos crentes que dizem assim, eu não pedi para ser profeta não, pastor. E eu também não pedi para Deus te dar o dom de profecia não. Ele que quis dar. E você é infiel, você não cumpre. Eu fico olhando, meus irmãos, tem muita gente que estuda, em vez de usar o estudo na casa do Senhor, faz se esconder. Eu não vou não, porque o pastor vai me escalar para ir para uma congregação. Eu não vou não, porque se o pastor pedir para fazer isso, eu vou falar não. Nós temos que desenvolver, irmão, as tarefas que o Senhor nos deu para fazer. E nós temos que ser crente descolado dessa linguagem jovem, né? Tem gente que você manda ele fazer um negócio e aí ele vai e não deu certo, aí desiste. Tem gente que não deu certo desse jeito, vai dar certo do outro, de qualquer jeito. Sabe aquele funcionário que você bota ele para fazer lá na sua casa? Um serviço e faltou um prego e ele para o serviço assim. Eu fiquei aqui a tarde todinha te esperando, você não trouxe o prego que eu te pedi. O serviço parado por causa de um prego. Tem gente que é assim. Ai, pastor, eu não fiz não, porque eu fiquei com medo de evangelizar e o senhor falar que eu não sou evangelista, eu não sou obreiro. Aí eu fiquei com medo de ir lá pegar folheto para distribuir, porque a irmã Fátima podia dizer, por que tu quer folheto? Mas quando tem um evento na igreja de lazer, aí tu quer levar os amigos, os parentes que não querem vir no culto, mas querem ir no retiro. Não tem? Nós não temos parentes que é assim, irmão? Ou vocês não têm? Eu tenho. No culto não quer vir não, mas se for um retiro, olha, vamos lá, vai ter o retiro, vai ter uma bolinha, vai ter uma sinuquinha, porque sinuca na minha época de Java era pecado. Mas agora a gente joga. O pessoal fica brincando lá e tal. Tem umas gatinhas para a gente ver. É desse jeito. Aí ele diz, rapaz, e é bom assim, eu vou. Aí você diz assim, tem que pagar 140? Tem que pagar 140. Aí diz assim, moço, não tenho não. Diz que eu pago para você. Aí paga. Mas você não tem coragem de comprar uma Bíblia para dar para ele.
Porque a Bíblia, a gente baixa na internet, baixa no celular, baixa no Play Store, baixa nisso, baixa daquilo. Então nós precisamos ser fiéis, irmão. No pouco, é no pouco. Nós não temos muito. Alguém diz assim, você viu o pregador, pastor, mas é fraco, né? Irmão, cada um dá o que tem. Você dá o que você não tem? A gente só dá o que tem, irmão. Você vai dar uma coisa que não tem? Você vai dar uma coisa que não é sua? Não, você só dá o que você tem, o que é seu. A pessoa só tem aquilo. Aí, mas pastor fulano murmura, reclama. Ele só tem aquilo. Ele só tem aquilo. Cada um dá o que tem. Então vamos trabalhar com fidelidade ao Senhor. Vamos dizer como Paulo, eu me gastarei e me deixarei gastar. Aí eu fui no culto no sábado, para quem ir no domingo? Eu vim na escola dominical de manhã, para quem ir à noite? Muito crente faz isso. Graças a Deus que lá no Jardim Rori não tem esse tipo de crente, pastor Elmar. Mas aqui na sede, vem na escola dominical, à noite não vem. Eu tenho opção. Ai, pastor, eu não sei se eu vou na escola dominical no culto à noite. Eu só posso ir em um lugar, só posso ir em uma reunião. O culto à noite é o culto de adoração, de louvor, de gratidão. Na escola dominical você vai aprender a cultuar. Você vai aprender a adorar. Você vai aprender a ser fiel. Porque, irmão, eu tenho minha consciência limpa de Deus falar assim, Laerte, você não ensinou para a minha igreja o que eu mandei tu ensinar. Podem desobedecer, pode fazer o contrário, mas que eu ensino. Porque Deus vai cobrar isso de mim e Deus vai cobrar de você também o seu dom. Você está pensando que vai passar em branco? Você está pensando que não vai ter prestação de conta? Não, irmão, tem prestação de conta. Você já ouviu falar que nada é de graça? O cara liga, eu estou ligando aqui para você que você ganhou um carro. Eu estou ligando aqui para você que você comprou na loja, fez isso. Aí você pensa que é de graça, né? Aí você pensa, eu vou no hospital público, lá é tudo de graça. Eu vou em tal lugar de graça. Nada de graça, irmão. Nada. Mas tem muito crente que pensa que as coisas são de graça. Jesus pagou o preço por mim. Pagou. Ele pagou um preço por você. Não foi de graça, não. Houve redenção. Jesus pagou um alto preço. E não pagou para o diabo, conforme diz os adventistas. Pagou para a justiça de Deus. Foi pago alto preço, irmão. Então, meus queridos irmãos, são nos momentos de prova que nós conhecemos verdadeiros. Os que são leais, os que têm lealdade. Enquanto está tudo bem, então nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude a ser uma pessoa leal. Quero ser leal, quero ser fiel. Em todas as áreas, não é nas áreas que eu acho que tem que ser fiel, é em todas as áreas. No que depender de você, em todas as áreas. Tem gente que é fiel numa área, mas em outra não é fiel. Porque ele acha que sendo fiel naquela área, ele não precisa ser fiel na outra área. Então a palavra de ordem nessa noite é: seja leal. Seja leal aos princípios bons que você aprendeu do seu pai, da sua mãe. Seja leal na escola. Onde você
estiver, seja leal, que as pessoas olhem para você e dizem, não, aqui é um funcionário. A gente não pode, irmão, ficar ouvindo assim, os piores funcionários que eu tenho são os crentes. A gente não pode ouvir isso. Jesus não merece isso. O Evangelho não merece isso. É certo que nós temos algumas perseguições, passamos por momentos difíceis. É nesses momentos que a lealdade é provada. Sabe aquele quando você está no arroxo financeiro, você está devendo, que você diz assim, Senhor, como é que eu vou pagar meu dízimo? Pagar, devolver, a expressão que você quiser. Aí você diz, não. Como a irmã disse, pastor, esse mês eu botei meu dízimo dentro da Bíblia e voltei com meu dízimo para casa várias vezes e acabei gastando dinheiro. Nós já tivemos no nosso ministério, na minha gestão, muitos problemas com o tesoureiro, que gastava dinheiro da igreja e nunca conseguiram repor. Nunca conseguiram. Ai, pastor, não consigo repor. Então, lealdade. E nós precisamos ter lealdade. Sem lealdade, meus queridos irmãos, a gente não vai caminhar de mãos dadas com a Bíblia. Nós precisamos de caminhar de mãos dadas com a Bíblia. Quando perguntarem para você, quem é você? Eu hoje tenho a expressão homem de Deus, fulano é homem de Deus, ciclano é mulher de Deus. Você responda igual um obreiro que nós temos aqui, ele está aqui, ele vai falar isso. Quem é você? Você é aquilo que vive o que prega e prega o que vive. Vive o que prega e prega o que vive. Só isso. Pregou, tem que viver. Você vivendo, você pode pregar. Você não pode pregar uma coisa que você não vive. Pode, irmão? Era isso que os fariseus faziam. Eles pregavam uma coisa que eles não viviam e Jesus criticou a religião deles. Por quê? Eles diziam uma coisa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tem muita gente que é assim. Então que o Senhor nos abençoe, que nós sejamos leais aos princípios do Evangelho. Sejamos leais à palavra do Senhor. Que sejamos leais à nossa confissão de fé, de servir ao Senhor enquanto estivermos com vida. Fazendo isso, irmão, o Senhor nos honrará e nos recompensará pela fidelidade. Que o Senhor nos abençoe. Fiqueis com estas palavras para vossa edificação. E no que depender de você, na área que você não está sendo fiel, peça perdão a Deus e procure ser fiel. O pastor falou, eu até dei uma vontade de mudar, mas, irmão, é tão difícil. Irmão, nada é fácil. Jesus falou que seria fácil? Não. Jesus falou que nós teríamos aflições. Vamos ficar em pé nessa hora, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que afaste de nós tudo aquilo que nos faz sermos infiéis, desleais. Tem algo na sua vida? Tem, pastor. Confesse ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, para que te dê força, para que você seja liberto. Porque Deus opera em nós o querer como efetuar. É preciso que você queira. Senhor, eu quero ser liberto. Aí Deus vai começar a trabalhar. Como o viciado em droga falou para o pastor Ramalho. Pastor Ramalho com ele lá, dando o melhor para ele. E ele falou, pastor, eu estou aqui, mas por causa da minha família eu não quero ser liberto. Eu gosto de usar droga. Eu gosto da droga. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos
pela tua palavra, que nos conduz à fidelidade, e sabemos que a fidelidade tem uma recompensa. Abençoa, afasta de nós, Senhor, tudo que nos afasta de Ti. Tira, Senhor, de nós aquilo que nos atrapalha, fazemos a Tua obra de forma leal, fiel, fidedigna. Em nome de Jesus, meu Pai, nos dá graça para que nas áreas que nós somos infiéis, que nós possamos ser fiel. Contamos com o Teu Espírito, Senhor. Contamos com a Tua graça. Contamos, Senhor, com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.